Fala aí pessoal, beleza? S. Gomes aqui. E cara, esse vídeo aqui eu tô gravando ele porque eu acabei recebendo muitos comentários de vocês aí questionando se realmente compensa investir, assim, sinceramente compensa investir mesmo com poucos valores. Alguns comentários aí de pessoas já falando que não compensa investir com poucos valores, que é melhor usar esse dinheiro para outras coisas. Então eu trouxe esse vídeo aqui para ser um papo, assim, uma conversa sincera com vocês sobre esse assunto, beleza? Então já se liga aí na vinheta pra gente ir logo pro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui o perfil de 3 tipos de pessoas, beleza? O primeiro perfil aí é da pessoa que gasta tudo que ganha. Cada centavo que ela ganha, ela gasta e não guarda nada. O segundo perfil é aquela pessoa que também gasta tudo que ganha, mas pelo menos ali ela tem um dinheiro guardado ali para alguma emergência, alguma coisa que acabe tendo necessidade, ela tem ali uma reservinha. E quando eu digo aí sobre valores, aí sobre dinheiro guardado, eu tô querendo dizer que essa pessoa ela colocou em alguma aplicação aí do tesouro, do tesouro, beleza? Para pelo menos assim proteger esse dinheiro da inflação. E o terceiro perfil de pessoa é aquela pessoa que ganha o seu dinheiro, tem a sua reserva de emergência e também investe ali um dinheiro todo mês, mesmo que seja pouco. Eu acredito que através desses exemplos, desses perfis de pessoas, fica mais fácil, assim, mais tranquilo para vocês entenderem assim o ponto de vista. Mas beleza, agora que vocês já sabem quais são os 3 tipos de perfis de pessoas aí que a gente vai usar como exemplo, eu vou colocar aqui uma coisa assim que pode acontecer com qualquer pessoa. Você teve aí um problema, esses 3 personagens aí vão enfrentar o mesmo problema, beleza? Você precisou de um dinheiro para alguma emergência. Não sei, o seu carro quebrou, você precisou de um dinheiro para alguma despesa médica, o pneu da sua bicicleta quebrou, o seu celular quebrou. Vamos citar esse exemplo aí do seu celular quebrou, porque hoje é praticamente impossível que alguma pessoa não tenha um celular. Então beleza, o seu celular quebrou. E você precisa desse celular para as suas atividades do dia a dia, seja para pagar uma conta, para ligar para alguém, mexer no WhatsApp, para usar ele para trabalhar. Você precisa do celular e você vai precisar de um celular novo. Então beleza, vamos começar aí pelo primeiro personagem, aquele que gasta tudo que ganha e não guarda nada. E quebrou o celular dele, ele precisa do dinheiro para comprar um celular, ele vai precisar comprar esse celular de qualquer jeito. Como é que ele vai fazer? Como ele não guardou nada e ele gastou tudo que ele ganha, ele acaba se sujeitando a pegar dinheiro emprestado. Ou ele precisa pegar esse dinheiro emprestado com alguém, ou ele vai precisar pedir esse dinheiro emprestado para o banco, né, na forma de um empréstimo, ou ele vai precisar usar o cartão de crédito. E quando você precisa muito de alguma coisa, você acaba se sujeitando às coisas que a pessoa que vai te emprestar aquilo está te oferecendo. Então, a partir do momento que você precisa muito desse dinheiro e não tem como fugir disso, você acaba se sujeitando a qualquer tipo de taxa de juros, porque você precisa muito daquele dinheiro. Então, se você gasta tudo que você ganha, você não guarda nada, você acaba precisando se expor ao cartão de crédito, você acaba precisando se expor aí ao empréstimo, e vamos lá. Ele pegou lá, comprou o celular dele, beleza. No melhor dos casos, aí que ele consiga já quitar essa dívida aí que ele adquiriu no mês seguinte, beleza, ele só sofreu ali com juros ali durante um mês, ficou tranquilo. Mas se o cara já leva essa vida de gastar tudo que ganha, de se enrolar, muito provavelmente ele já está endividado. E muito provavelmente ele não vai conseguir quitar essa dívida no mês seguinte. Automaticamente vai ser uma bola de neve isso daí. Se ele ficar preso no juros rotativo do cartão, já era, é uma bola de neve muito maior. E se ele ficar preso aí no empréstimo, ele vai estar pagando aquela taxa de juros mês após mês. Então, de qualquer forma, ele acabou contraindo uma dívida aí, que se ele tivesse um capital guardado, não teria necessidade dele adquirir essa dívida. E agora, então, vamos já para o segundo personagem aí, o segundo perfil. Aquele cara que, pelo menos, guarda um dinheiro para emergências todo mês. Acabou surgindo essa mesma necessidade para ele. Quebrou o celular, ele precisa comprar um celular novo de qualquer jeito. Mas beleza, ele tem um capital guardado. Ele vai lá, resgata o valor que ele precisa desse capital guardado, compra o celular que ele precisa e no mês subsequente a única coisa que ele tem que fazer é repor na aplicação aí esse capital que ele resgatou. Não contraiu dívida, não se sujeitou a juros absurdos, nem nada do tipo. Seguiu a vida normalmente. Então agora a gente já pode passar para o nosso terceiro personagem. O cara que guarda dinheiro para emergências e ainda investe. Beleza,
Veio lá, precisou comprar o celular. Putz, eu tenho aqui minha reserva de emergência, tenho aqui o dinheiro que eu posso sacar a qualquer momento. Mas olha só, eu acabei de receber proventos dos fundos imobiliários que eu tenho aplicados aqui. Recebi também dividendos das minhas ações. E olha só, esse valor que eu acabei de receber aqui na minha conta é exatamente o valor que eu preciso para comprar esse aparelho. Ele nem sequer precisou resgatar o dinheiro da aplicação dele, porque ele recebeu um dinheiro aí dos investimentos que ele tinha. Ele vai lá, paga e beleza. No mês seguinte ele nem precisa repor a reserva de emergência, porque ele não precisou usar. Ele já recebeu o dinheiro dos fundos imobiliários dele sem precisar fazer nada. Então, através desses 3 exemplos, desses 3 personagens aqui, você já consegue perceber quem é que tem mais tranquilidade, quem consegue levar a vida com mais tranquilidade e com mais leveza. Ah, mas aí você está citando um exemplo de um cara que já investe, já tem muita grana, que, pô, ele consegue receber dividendos aí que são capazes de comprar um aparelho celular. Beleza, pessoal, isso aqui foi mais para contextualizar dentro da história. Mas vamos lá. Quem você prefere ser? O cara que não tem nada guardado, que se precisar de alguma coisinha ele vai ter que criar uma dívida? Ou você prefere ser o cara que tem dinheiro guardado, que recebe dividendos todos os meses? Vamos lá, mesmo que seja pouco, mesmo que você receba 5, 6, 10 reais de dividendos todos os meses, você já parou para pensar que são 10 reais que caíram na sua conta sem você precisar fazer absolutamente nada? É literalmente o seu dinheiro trabalhando para você. Faça chuva, faça sol, se você estiver dormindo, se você estiver doente, aquele dinheiro vai estar trabalhando para você e vai estar caindo na sua conta todos os meses. Então olha só, pelo menos assim, agora eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Não importa qual seja a quantidade, se tiver dinheiro caindo na minha conta e eu não preciso fazer nada para produzir aquele capital, cara, isso já é bom demais, isso já é, no mínimo assim, libertador. E vamos lá, pessoal, se você quiser aprender a investir do absoluto zero, já se inscreve aqui no canal, porque eu vou estar aí renovando. Se você entrar no meu canal agora, você já vai ver que existe uma série aí do zero ao primeiro investimento. Já existe essa série. Só que a gente está produzindo aqui, eu estou regravando essa série, eu vou fazer uma série completamente nova. Se você já quiser entrar no canal aí agora, já ir assistindo essa série que já tem gravada, já vai ser bom, já vai te ajudar, já vai te dar um panorama. Mas aguarda que vai ter coisa nova vindo por aí. Então, para não perder nada disso, já se inscreve aí no canal agora, já ativa o sininho das notificações para você não perder nada e já larga o like nesse vídeo porque me ajuda muito. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo aí com o seu amigo que é descrente, que acha que o investimento não funciona. Já manda esse vídeo para ele.